atropelou esse acordo. O que o senhor acha que é o caminho mais razoável para o PT agora e para o governo? Partir para o enfrentamento político, para o debate político público, ou ainda conseguir mais uma vez negociar com o Hugo Mota, com a Alcolumbre e com as lideranças do Centrão, deputado? Bem, fazer o debate público é uma necessidade do governo, porque isso é disputar qual o rumo que o governo tem, qual o rumo do país. Então, taxar os de cima e não os de baixo é uma obrigação nossa de fazê-lo. Portanto, nós ainda não temos definição, mas a minha opinião é de que o governo precisa ir ao Supremo Tribunal Federal e mostrar que realmente o Congresso Nacional não pode entrar naquilo que é de arbítrio do Poder Executivo, e o IOF é isso, artigo 53 da Constituição, item 5, é muito claro, e, portanto, o Congresso não poderia barrar esta opção do presidente Lula em fazer esse aumento de IOF para os mais ricos. O Congresso, ele exorbitou dos seus poderes, ele não pode fazer isso, e quem vai dirimir isso é o Supremo. Então vocês estão completamente corretos, eu acho que o governo tem que ir ao Supremo, isso é do campo do jogo democrático, o Supremo é quem julga, e houve aí uma usurpação. Como houve uma usurpação do Congresso, quando ele quis paralisar o processo de investigação do deputado Ramagem, que era presidente da ABIN, para livrá-lo das ações no Supremo da tentativa de golpe, lembra? E o deputado Ramagem foi aprovado por 314 deputados que ele não teria mais ação, e pior, que levaria de roldão também que a ação contra o Bolsonaro não pudesse ser julgada pelo Supremo. Ora, o Congresso querendo determinar o Supremo se ele pode ou não fazer julgamento de Ramagem, que não era deputado na época, era presidente da ABIN, e do próprio Jair Bolsonaro. O que o Supremo fez? De jeito nenhum. Isso não é prerrogativa do Congresso Nacional. Da mesma forma, o presidente Lula vai fazê-lo, eu espero, agora, em relação ao IOF. Agora, isso não significa que a gente não sente para negociar. Negociar com o Congresso Nacional também é obrigação do governo. Mas o governo não pode se curvar aos interesses da minoria da população, dos grandes empresários, dos setores ricos da sociedade, para que o pobre pague a conta. Não é hora do pobre pagar a conta. Imagina, um salário mínimo para um aposentado ter que desvincular e ele ir diminuindo o salário. Isso é absurdo, isso não está no programa nosso. E espero que a gente consiga ganhar as eleições também do ano que vem, para que esse tipo de política não volte. Desvincular saúde e educação da Constituição é acabar com o SUS, pessoal. É fechar as universidades públicas. Nós não vamos fazer isso. Então o andar de cima tem que pagar a conta. E olha, são os que menos pagam a conta se você fizer uma avaliação da cobrança de impostos mundialmente. Aqui no Brasil, a taxa de cobrança de impostos fica na média do mundo, 32% por aí. Só que os de baixo pagam muito e os de cima têm leis através de lobbies que os isentam, como esse caso da renúncia fiscal. Então é preciso colocar ordem também na questão tributária brasileira e fazer justiça tributária para fazer justiça social. Essa é a grande polêmica. Eu acho que o governo tem sim que fazer essa disputa, e não só o governo, todos nós temos a obrigação de fazer essa disputa. Agora, deputado, eu acho que é isso que nós faremos. Deputado, você falou em fazer disputa, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela entrevista. O senhor falou em fazer disputa. Vamos colocar a coisa como ela está desde o começo do governo. O presidente Lula foi eleito com essa promessa, era uma frase, aliás, eleitoral do governo, depois foi usada muito pelo ministro Haddad também, né? O Lula falou, né? Colocar o rico no imposto e o pobre no orçamento, né? Então, assim, ok, isso está entendido. Desde que o governo começou, não passou nada disso na Câmara. A gente viu a discussão no ano passado, essas renúncias fiscais, que é basicamente fazer com que grandes empresários, principalmente, paguem menos imposto. É basicamente isso. A gente viu na reforma trabalhista, não, você paga menos imposto sobre a carteira e aí vai conseguir contratar mais. E já tem vários estudos que foram feitos por universidades brasileiras mostrando que não se contratou mais. O dinheiro que foi economizado no pagamento de folha de folha de contratação foi para o bolso do empresário, gente. Virou apartamento em Lisboa. Tá, vamos colocar a coisa como ela está aqui, não é para gente que tem Simples Nacional, para quem tem MEI. Isso é para grande empresário, para empresa gigantesca. Os caras compraram um apartamento a mais para investir, levantaram um prédio, isso virou dinheiro no bolso dessa gente.
Esses 800 bilhões que o deputado fala é esse dinheiro. Só que esse dinheiro, deputado, foi debatido no Congresso no ano passado e foi reaprovado. Inclusive as medidas como o PERSE, que era uma medida da pandemia, que deveria ter caído e não caiu. Agora eu vou fazer um cenário, deputado, da luta política mesmo. O governo foi lá, se reuniu e estava tudo bem e tomou a facada nas costas. Que foi o que aconteceu essa semana. Semana que vem vai se reunir de novo e vai falar, não, o Hugo Mota está dizendo que tudo bem, ele aceita cortar 10% desses 800 bi, desses 500 bi, na verdade, não é o dinheiro todo, assim. Vamos supor que diga isso e chegue numa quarta-feira de manhã, deputado, e bote em regime de urgência e faça o contrário. A gente está na barba da eleição já, deputado. Qual que é o enfrentamento que o senhor falou? O enfrentamento político dessa história, para além das conversas, dos jantares, qual o enfrentamento político que vocês estão pensando em fazer? Em mobilizar as pessoas, se comunicar com a população, fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo, fazer a comunicação chegar, há um procedimento de poder ativar movimentos sociais, sindicatos, ruas. Isso está sendo conversado ou ainda não está sendo conversado? Não, está sim. Do ponto de vista do PT, por exemplo, nós temos uma reunião da nossa bancada, o nosso líder Lidberg nos convocou segunda-feira, vamos fazer uma grande análise e tirar de lá a posição da bancada e como fazer essa disputa política. Bem, então tem alguns pontos que eu acho essenciais. O primeiro deles, o governo precisa enviar para o Congresso Nacional um projeto de lei complementar com esse corte de 10% dentro da renúncia fiscal. Isso já tem projetos desses dentro da Comissão de Finanças e Tributação.